Alexa, para a música. Hey, my campers! Comecei o vídeo com funk. Por quê? Gente, olha só. Eu assisti uma série, mas assim, se você tem 8 horas da sua vida pra ficar com o rabo sentado no sofá assistindo uma série, por favor, assista Dom. Gente, sério, assisti de bobeira essa série da Amazon Prime. Que eu vi vários twitters sobre ela e aí eu resolvi assistir. Só que eu fiquei viciada. Tipo, no primeiro episódio eu já fiquei viciada e eu fiquei 2 dias seguidos assistindo Dom e querendo saber tudo o que ia acontecer com o Dom e ouvindo funk dos anos 2000. E assim, vou resumir um pouco do que eu achei dessa série pra vocês. Faz muito tempo que eu não faço vídeo, gente. Ah, não vou nem pedir desculpa, tá? É assim. Às vezes tem vídeo, às vezes não tem. Mas eu precisava falar sobre essa série com vocês porque realmente gostei muito. Eu fiquei completamente viciada. Gente, que série maravilhosa. Assim, faz tempo que eu não assisto uma série tão boa. Ainda mais uma série nacional tão boa assim. Cara, Dom conta a história de um bandido, né? Que era o Pedro Dom. E ele assaltava prédios. Só que o mais legal não é só a parte dele. Vamos ver se a Alexa sabe alguma coisa. Alexa, fale sobre Pedro Dom. De acordo com a Wikipédia, Pedro Machado Lomba Neto, por alcunha Pedro Dom, foi um criminoso brasileiro da classe média carioca que chefiou uma violenta quadrilha especializada em assaltar edifícios de luxo no Rio de Janeiro. Filho de um ex-policial que integrou o Esquadrão de Ouro, também conhecido como Esquadrão da Morte, tornou-se o Parar, Alexa. Bom, Alexa já explicou um pouco pra você. Alexa, silêncio. Alexa já explicou pra vocês um pouco quem foi Pedro Dom. E ele realmente chefiou uma quadrilha que era especializada em invadir casas. Só que o mais interessante da série, pelo menos no meu ponto de vista, é que ela traça um paralelo entre a entrada das drogas no Rio de Janeiro, nos anos 70, se eu não me engano, 70, 80, e até os anos 90. Então a série, além de contar a história do Pedro Dom, né, que foi um dos maiores bandidos, ela também tem essa parte muito histórica relacionada às drogas. E se a gente for observar a entrada das drogas no Brasil, não tem tanto tempo assim e já fez tanto estrago. O mais interessante da série é que conta como Pedro Dom se viciou. Ele começou a usar drogas aos 12 anos. E mexeu muito comigo essa série porque eu já tive caso de amigos meus que ficaram viciados. E realmente é muito complicado. Então, não é uma série pra eu falar pra você assim, uhul, é muito tiroses e feliz e blá blá blá, e assiste, você vai ficar super emocionado. Não. Ela é uma série extremamente pesada, extremamente realista e necessária. Bom, eu gosto muito de série assim. Pra quem não sabe, eu sou atriz e uma das primeiras personagens que eu fiz realmente era uma patricinha que gostava de ficar na favela. Então, eu acho que esse tipo de interpretação, esse tipo de personagem, ele te dá uma carga emocional muito grande. E eu acho interessante assistir isso. Então, só essa premissa já me cativou, eu já queria assistir. E, cara, a série, ela não parece que você tá assistindo uma série. A qualidade é tão grande que você tem a impressão de que você está assistindo um filme, né? Um filme, de fato, sobre as drogas no Rio. De tão bem feita que é, sabe? O elenco inteiro é maravilhoso. O Gabriel Leone, que vive o Pedro Dom, ele tá impecável. Esse garoto merece prêmios e mais prêmios, porque ele realmente entrega pra gente o que é um cara viciado. Porque na maior parte do tempo, o Dom, ele tá viciado. Então, em raríssimas vezes a gente vê ele sem o vício da droga, né? Às vezes é até difícil de você distinguir quem é o Pedro Dom viciado e quem é o Pedro Dom, o filho e irmão e namorado. E, cara, é muito interessante, porque além de contar a história do Pedro Dom, conta a história do pai dele, que no caso da série ficou com o nome de Vitor. E ele fez parte do Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte era um grupo de policiais que ficaram conhecidos por varrer o Brasil, né? Eles pegavam bandidos que eram muito procurados e tal, eram
policiais, os homens de ouro da polícia. E, cara, quem mora no Rio conhece bem essa história do Esquadrão da Morte. E quando surgiram as drogas, a gente estava numa época de ditadura, então também é bem interessante que quando conta a história, né, porque a série ela tem três formas de narrativa. Ela conta a história do Dom, ela conta a história do Dom quando adolescente, criança e adulto, e conta também a história do Vitor, que é o pai do Dom, como um adolescente, foi quando ele entrou pra ser meio que um agente da polícia. E, cara, é tão interessante, porque, assim, tem momento que ele fala que ele viu a droga entrar no Brasil. E ele conhece o traficante que trouxe as drogas pro Brasil. E, cara, isso é muito, 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 extremamente rico, extremamente interessante de assistir, de entender, sabe? E também você tem um pouco a visão do viciado. O que faz uma pessoa ficar viciada, o que faz uma pessoa abrir mão da família dela, o que faz uma pessoa abrir mão de tudo por conta de um vício. Então, essa série, na verdade, ela é uma forma do pai do Pedro Dom mostrar quem era o filho dele. Porque na época, os noticiários, eles falaram como se ele realmente era, tá? Um bandido muito cruel e sem alma e etc. E é verdade, gente, mas um pai tem o direito de contar a versão dele, porque além dele ser um bandido, ele tinha uma vida, né? Ele tinha uma família e aí a gente conhece um pouco esse outro lado do Pedro. Cara, a série, cada episódio é muito grande, 1 hora de episódio, mas é tão incrível que você não consegue parar de ver. Você vai assistir pelo menos uns 3 episódios seguidos Cara, sério, assim, faz muito tempo que eu não fico fissurada numa série como eu fiquei nessa. E passava o tempo, eu tinha que fazer as coisas e eu não parava porque eu queria assistir mais e mais. Eu já quero a segunda temporada porque acabou de uma forma... Foi um final, mas a gente quer entender mais esse lado. Então, assim, se fosse fazer uma crítica que eu faria da série é que deveria trabalhar muito mais esse lado dele cruel, porque é o que ele era, né? Então a série em alguns momentos ela faz você ficar encantado, né, por ele. Ele realmente era um cara carismático. O que diferenciava ele dos outros bandidos era que ele era muito bonito. Então ele ficou conhecido como bandido gato e ele conseguia entrar em qualquer lugar, né? Quando você tem um rosto bonito, quando você tem uma aparência padrão, você consegue entrar em determinados lugares sem gerar alguma desconfiança. E era o que acontecia com o Dom. Como ele era loiro, do olho azul, alto, modelo praticamente, ele entrava em qualquer lugar e ele conseguia, de fato, roubar as casas. E também conta um pouco da história dele, do romance dele, né? Que, pra quem não sabe, até hoje o filho dele tá vivo e a avó continua lutando pela guarda da criança. E o filho dele... E, cara, é assim, na série, a menina que namora com ele, tem 2 namoradas, na verdade, mas a principal não é verdadeiramente a história, tá? Então a gente precisa meio que saber diferenciar um pouco. Mas mostra esse lado dele, que ele vai ser pai e tal, e o que isso pode mudar na cabeça dele. E eu acredito que isso vai ficar pra segunda temporada. Mas assim, eu não tô dando spoiler, gente, porque essa história é bem conhecida, principalmente no Rio de Janeiro. É uma história conhecida e a gente já tem vários spoilers, porque isso é a vida dele, né? Foi o que aconteceu de fato. Eu acho interessante que conforme as pessoas vão entrando na vida do Dom, essas pessoas trazem uma bagagem. E aí você consegue entender, por exemplo, o melhor amigo dele, né? O melhor amigo dele também era um viciado, foi quem viciou o Dom. Ele era negro e um cara pobre. Então você consegue traçar um paralelo entre o cara negro e pobre e um viciado loiro com classe média. Uma discrepância muito grande, sabe?
A forma como a sociedade te enxerga é muito diferente quando você é negro, favelado e pobre. E a forma como te enxerga quando você é loiro, dos olhos azuis e de classe média é outra versão. Então, também fala um pouco sobre a questão das milícias, né? Na verdade, como surgiram as milícias. E isso é muito interessante. É uma série muito pesada. Pra quem gostou de assistir Tropa de Elite, essas coisas mais investigativas, né? Vai gostar muito dessa série. Mas é uma série realmente densa, pesada. Eu indicaria para os pais assistirem sim com os filhos. Eu acho que é interessante. Como eu falei, comecei no vídeo contando pra vocês que eu tive um amigo que teve meio que todas essas situações. E ele conseguiu dar a volta por cima. Mas eu acompanhei todo o processo dele, né? Desde a primeira vez que ele fumou um baseado e até o fundo do poço que ele chegou. Então, assim, se a gente puder conscientizar alguém, é interessante. Para as pessoas fazerem as coisas com consciência, né? Tipo, não ir na pilha dos amigos ou usar como uma válvula de escape. Mas é interessante essa discussão sobre a questão da droga. Bom, a série pra mim, ela é nota 10. Eu amei a série. Eu comecei ouvindo, ouvindo funk e a Alex contou um pouco do Dom pra gente. Mas eu comecei ouvindo funk porque a série realmente traz esse cenário, né, do Rio de Janeiro, os anos 90. Também pega um pouco do Rio de Janeiro, anos 70, por conta do pai dele. E esse cenário dos anos 90 eu meio que vivi, né? Meio que vivi, porque eu nasci nos anos 90, então, tipo, não vivi aquilo tudo, mas eu lembro de algumas coisas e lembro do baile funk, lembro das músicas de funk, lembro como surgiu o Furacão 2000 e pá. Então, é muito interessante como eles conseguem trazer de forma muito verdadeira todo aquele momento. E isso é muito, muito legal. Muito. Sei lá, é muita realidade, sabe? É uma série realista que choca e que joga a realidade na sua cara. E aí você começa a pensar de quantos Pedro Dons não existem nos baile funks da vida, ou quantos Nicos, que é o amigo dele, não existem por aí, que não tem oportunidade. Então, assim, não vou passar pano, porque pra mim o Pedro, ele é um cara que tinha tudo. Os pais lutaram por ele, fizeram de tudo, e ele escolheu o lado errado. Então, não tem como eu passar um pano, sabe? Não tem como falar assim, ah, coitadinho dele. Todas as vezes que as pessoas tentaram tirar ele do buraco, ele se afundava mais ainda. Eu não sou psicóloga, eu gostaria muito de ter a versão de alguma psicóloga sobre isso. Acho que eu vou conversar com a minha psicóloga amanhã para entender um pouco sobre esse lado daquela pessoa que nunca quer melhorar. No caso do meu amigo, ele quis melhorar. E aí tem uma história muito legal, né? Uma história feliz, com um final feliz. Mas a maioria das pessoas não querem, né? Então é interessante também a gente ter um pouco desse choque de realidade, principalmente agora que a gente tá na pandemia e a gente tá cada um no seu mundo, literalmente cada um no seu mundo, e o mundo não parou e o mundo continua. Então a gente precisa falar cada vez mais sobre isso e cobrar dos nossos políticos, né? Cobrar da saúde pública, cobrar de todas as formas para que cada cidadão tenha o direito de ter uma vida plena. E não é o que acontece no Brasil, infelizmente, não é o que acontece no Rio de Janeiro. E a série faz exatamente esse paralelo e ela mostra o quanto essa cidade pode ser cruel também, né? Não só as escolhas das pessoas, mas a cidade também, ela complementa tudo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essa crítica ficou grande, mas, gente, é que eu amei essa série. Tipo, eu fiquei 8 horas sentada assistindo uma série durante um dia e eu amei mesmo, achei muito foda, muito boa. É isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Assista a série e depois comenta aqui pra mim se gostou. Um beijinho de nariz. Alexa, toca mais uma música de baile funk, anos 90. Alexa não quer responder. Toca, Alexa, baile funk anos 90. Entendi. E aí, vamos ver qual música ela vai tocar.
Alexa, funk anos 90. Tocando as músicas de funk anos 90 no Amazon Music.